E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos assuntos da terceira unidade. Como eu falei na semana passada, essa terceira unidade que encerra os assuntos do oitavo ano, que vai jogar vocês de vez no nono ano. Porque por enquanto vocês só têm o nome da turma, mas ainda estão estudando os assuntos da série de 2020. Ok? Então lembrando que vocês tiveram uma mudança aí, a gente por isso editou um, um podcast extraordinário, não é isso? No feriado, porque como o feriado foi sexta, a secretaria suspendeu a aula do sábado. E aí, essa suspensão da aula de sábado eu já tinha gravado. Então o que, que a gente fez? Transferiu essa aula do sábado 3 para próximo sábado, dia 10. Então, respondendo as perguntas que me foram feitas no Instagram ou no próprio Google Sala de Aula. Quando o senhor vai dar o resultado, vai dar as notas, professor? Eu já dei o resultado e as notas, tanto que eu já fiz a recuperação. Mas, terminada a recuperação, a gente refez os cálculos, não é isso? E aí as notas definitivas serão divulgadas no próximo sábado. Ou seja, de manhã corrigirei a prova de recuperação e à tarde explicarei novamente como ficaram as médias de vossas senhorias e vossos senhorinhos, ok? Então que fique bem claro isso. Dessa forma, sábado só precisa estar atento à aula aqueles que foram para a recuperação. Os demais estarão de folga, tirando onda, ok? E aí a gente vai hoje dar continuidade. Vocês assistiram a aula do dia 30, que foi sobre monômios, polinômios, né? Que eu disse que a gente ia trabalhar um pouquinho com álgebra. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente começou a falar sobre forma reduzida. E aí a gente começou a trabalhar também com algumas operações, embora eu tenha dito a vocês que a gente não estava ainda fazendo operações propriamente ditas. Vocês vão entender o porquê hoje, mas a gente na verdade já falou sobre esse assunto. E hoje eu já passo a atividade. Então lembrando que a gente pode fazer 4 ou 5 atividades nessa unidade, vai depender da sequência do nosso trabalho. Se forem 4 atividades, cada uma valerá 2,5 pontos. Se forem 5 atividades, cada uma valerá 2 pontos. Então, mais um motivo para vocês estarem atentos, porque a nota dessas atividades se juntará com a nota da prova para a gente dividir por 2 e dar a média de vocês. Então, se vocês fizerem a prova direitinho, ou melhor, se vocês fizerem a atividade direitinho, todas entregues no prazo, todas certinho, 10 pontos. E aí, digamos que tire 0 na prova, 10 dividido por 2, a média de vocês vai ser 5. Mas aí a gente faz a recuperação da prova. Eu acho que ninguém vai tirar 0 na prova, pelo amor de Deus. Mas assim, tudo que vocês tirarem na prova será somado a mais na hora de calcular a média de vocês. Então, não desperdicem essas oportunidades com as nossas atividades que serão feitas semanalmente, principalmente em relação aos prazos. Vocês deixam tudo para a última hora, às vezes acabam esquecendo, a internet acaba né, a cota, né, a quantidade de créditos, e aí acaba não postando no prazo, quando vai postar dá tilt. Então faz logo, agiliza, porque inclusive hoje à tarde, né, como eu já disse, nós teremos nosso plantão de orientação. Então eu vou explicar o assunto hoje, vou deixar já a atividade disponível na aula 71, né? Na verdade já está disponível lá a atividade para vocês fazerem. E aí à tarde a gente pode tirar dúvida de quem tiver no nosso plantão de orientação. A gente grava para quem não puder assistir à tarde, assiste depois também. Vocês já sabem como é a nossa rotina. Entendido? Então, depois de tudo isso esclarecido, vamos lá ao que interessa. Então, meu povo, eu dizia a vocês que a gente vai trabalhar com as nossas operações. Então, esse assunto já está no livro, vocês já sabem, eu já falei, né, na unidade 4. E aí tá lá, são vários capítulos que vem detalhando isso,
muito e eu estou resumindo ao máximo para a gente poder avançar, ok? E aí hoje eu quero falar sobre operações com monômios. E aí vocês vão ver que a gente na verdade já trabalhou isso, já vem trabalhando isso desde a aula passada, certo? Então quando a gente fala de operações com monômios, aí a gente vem e lembra daquela coisa que a gente falou na aula da semana passada, justamente sobre a chamada forma reduzida. Quando a gente tem um monômio que não está na forma reduzida, obrigatoriamente a gente tem que fazer as operações para que ele fique e a gente possa realmente verificar se é um monômio, um binômio, um trinômio, um polinômio, fazer as classificações que vocês viram na aula passada, que vocês aprenderam. Eu estou falando isso porque eu acredito que todo mundo tenha assistido as aulas da semana passada. Quem não assistiu, faça favor de ir lá no canal do YouTube assistir, porque senão não vai entender o que eu estou falando. Mas assim, começando, se eu tenho, e aí eu quero falar de adição e subtração, porque foi o que na verdade a gente já aprendeu de operações, mesmo sem saber que estava fazendo isso. Eita, adição e subtração. Essa minha ponteira já está indo para o espaço, ainda bem que tem outra. Então, adição e subtração. Quando é que eu faço uma adição ou uma subtração de um monômio? Então, quando eu tenho a expressão algébrica dizendo assim, na sua forma não reduzida, eu preciso fazer essas operações. E são simples, porque eu já disse a vocês que são as operações feitas apenas com os números, onde a gente repete as letras. Então, se eu tenho 7A mais 5B... Não. Corrigindo aqui. Deixa eu colocar... Se eu estou falando de monômio, eu só quero a letra A. Não posso misturar as letras ainda. 5A menos 3A menos 4A. Repare tudo A. Então, aí, como a gente viu na aula passada, isso aqui não é um polinômio, porque tem 4 termos. Não, isso aqui é um monômio. Por quê? Porque todos esses termos são semelhantes, então eu preciso resolver. Como é que eu resolvo? Somando apenas os números ou subtraindo, tá certo? E aí não deixa de ser operações, e repetindo a letra. Então, eu tenho 7, 7 mais 5 vão dar 12, 12 menos 3 vão dar 9. 9 menos 4 vão dar 5. 5 o quê? 5 A's. 5 letras A. 5A, como a gente fala. Né? Então, estou aqui fazendo bem a tradução no português. Então, isso aqui é um monômio. Por que é um monômio? Porque só tem um termo. Então, aqui a gente tem, né, que eu não falei na aula passada, aqui a gente tem um coeficiente, vocês vão ver isso também lá no livro de vocês, certo? E aqui a gente tem uma parte literal. Literal vem de quê, gente? De letra, né? Óbvio. Literal, pronto. Ok? Então assim, deixa eu apagar esse pontinho aqui de cima que ficou parecendo biteral, e não é, é literal. Pronto, melhorou. Então, outro exemplo que a gente falou que não é só o A, né? Pode ser o X, pode ser o Y, a letra que eu quiser. Então, eu vou pegar o X. Se eu tenho aqui, por exemplo, 3x, eita, a ponteira não tá nada boa aqui hoje. Vamos lá, 3x mais 7x menos 2x mais 8x menos 6x mais x. Ih, professor, que negócio chato. Não é nada chato, aqui é muito legal, porque vocês vão ver como é fácil de resolver. Ó, é só a gente pegar aqui e olhar os números. 3 é tudo semelhante, ó, tudo é x, então não tem problema. 3 mais 7, 10. 10 tira 2, 8. 8 mais 8, 16.
16 menos 6, 10. 10 mais quanto? Quanto é que está invisível aqui na frente do x? Não pode se atrapalhar com isso. 1, né? Então 10 mais 1, 11. Vamos repetir? Vamos lá. Então 11x. Eu tenho aqui 3. 3 mais 7, 10. 10 menos 2, 8. 8 mais 8, 16. 16 menos 6, 10. 10 mais 1, 11. Fechou. Então aqui a gente tem o que a gente pode chamar de monômio ou termo, né? Na forma reduzida, certo? E aí, quando vocês olharem o livro de vocês, eu também já falei disso, sobre o grau, né? O grau. Qual é o grau? Essa é uma equação do segundo grau. Grau, porque é o maior expoente. A gente pode avaliar isso também já aqui nos monômios. Esses monômios aqui são todos de grau 1. Por quê? Porque não tem expoente. A gente sabe quando não tem expoente, o fantasminha 1 tá ali com ele, ok? Então, fechou, não tem dificuldade nisso aí, quando a gente faz a redução dos termos. Agora, se eu quiser fazer uma multiplicação, e aí, meu povo e minha pova, como será que eu faço para multiplicar? Multiplicação. Próxima vez eu vou deixar tudo escrito já, porque minha ponteira tá me atrapalhando aqui. Deixa eu botar azul para diferenciar. Então, ó, como é que eu faço a multiplicação de monômios? Aqui a gente falou de adição e subtração, que a gente já tinha trabalhado isso na semana passada sem dizer o que estava fazendo. Mas agora se eu tenho, ó, por exemplo, vou pegar aqui os primeiros números aqui, 7A vezes 5A. E agora? Como é que a gente faz? Batata, facílimo. Você já sabe fazer isso também, ó. 7 vezes 5, 35. Como é que a gente vai multiplicar os números aqui? A gente já estudou isso aqui lá em produtos notáveis. A gente já estudou isso aqui quando a gente trabalhou com potenciação. Então, ó, produto de potência de mesma base faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Olha como a gente precisa de um assunto para o outro. Então aqui é 1, 1 mais 1 vai dar 2. Olha como é que a gente multiplica. Então a gente resolve os números separados, resolve as letras separadas. As letras a gente aplica as propriedades da potência. Então se eu tenho aqui, por exemplo, ó, então aqui é um monômio, ó. Então a gente multiplicou dois monômios para chegar aqui nessa resposta. Esses dois eram de grau 1. Quando a gente multiplicou, ele se transformou no monômio de grau 2, porque o maior expoente dele aqui é 2. Perceberam? Agora vem o detalhe. Lembram-se que na aula passada eu falei que a gente não pode somar monômios que sejam de famílias diferentes, de tipos diferentes? Por exemplo, aqui é 7A, mais A, mais A, mais A. Aqui é X, mais X, mais X, mais X, mais X. Se aqui fosse A e B, eu não podia somar. Certo? Isso não interfere na multiplicação. Então, se eu tenho aqui, ó, 7A vezes 6B, aí vocês não vão me dizer que não pode resolver. Ahá! Olha aí a dica. Não, aí vai resolver, professor? Vai resolver. Por quê? Porque a gente vai fazer, ó, 7 vezes 6, ou 6 vezes 7, a mesma coisa. 6 vezes 7, 42. E A vezes B, AB. Sacaram? Então a gente vai multiplicar, no caso aqui, repetir as letras. Quando a base é igual, a gente soma, né, os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Quando as bases são diferentes, a gente vai repetir as duas e vai multiplicar normalmente. Então, se eu tenho, outro exemplo aqui, se eu tenho 7x vezes 5y vezes 4xy. Ai, lá vem professor Evandro complicar tudo. Eu não estou complicando nada. Vocês aqui reclamam de tudo. Se eu tenho, ó, 7 vezes 5 vezes 4, faço a conta. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 7 dá 140, não é isso? É, 140.
Agora eu vou para as letras, ó. X vezes Y vezes XY. Então, ó, lembra da propriedade da potência. 1 mais 1 vai dar 2. E aqui é a mesma coisa. 1 mais 1 vai dar 2. Então, ó, eu repito. Sacaram? Então, ó, a gente faz a conta com os números e repete os expoentes, né? Repete a parte literal fazendo a conta com os expoentes. Se fosse uma divisão... Ai, meu Deus, lá vem professor Ivandro. Se fosse uma divisão... Oh, meu Deus, que delícia. Vamos ver como que a gente faria. A gente pegaria aqui, se fosse, por exemplo, ó, deixa eu passar aqui de página para eu não me perder. Eu já tô lá na 115, hein? Ó como eu tô avançando aqui. Se eu tenho, vamos lá, 12y, vou pegar o exemplo do livro, a quinta, dividido por 4y ao cubo. Xiii, como é que eu vou fazer isso? Simples, gente. Quanto é 12 dividido por 4? 3. Como foi que a gente aprendeu lá nas propriedades da potência? Quociente de potência de mesma base. Conserva a base. Se lá eu somei, aqui eu vou fazer o que com o expoente? Eu vou diminuir. 5 menos 3, 2. Pronto, olha que mamata, que coisa fácil. Então a gente só está aplicando aqui junto as regras que a gente já aprendeu separadamente. Lembrando que essa divisão, ela pode aparecer dessa forma aqui, como ela também pode aparecer numa forma de fração. Se aparecer em forma de fração, é divisão do mesmo jeito. Tipo, se eu tenho 21 a 5 sobre 3 a 2. Então, ó, divisão de monômios. Vai ficar o quê? 21 dividido por 3, 7. E aqui, ó, repete a base. Faz o que com os expoentes? Diminui. 5 tira 2. Vou botar até aqui de vermelho, ó. Diminui. 5 menos 2, 3. Então, ó, outro monômio aqui. Esse é de grau 2, esse é de grau 3. Coeficiente 7, parte literal A3. Coeficiente 3, parte literal y ao quadrado. A ao cubo, tá certo? Então aqui é grau 2, aqui é grau 3. Não é fácil? Agora lembre-se, pode acontecer na hora de fazer aqui a divisão de não dar exato. E aí, professor, faz como? Deixa lá do jeito que tá. Tipo, deixa eu ver um exemplo aqui que não vai dar exato. Eu posso ter 8 C7 sobre 16 C2. Pronto. Então o que vai acontecer aqui, ó? Repare, o 16 está no denominador, né? Então aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a divisão normal. 16 dividido por 8 vai dar 2. Só que esse 2 não vai estar em cima, ele vai estar embaixo. Em cima pode ficar sem nada? Não, então eu coloco 1. Certo? Vamos repetindo. Calma, para ninguém já querer se jogar do elevador Lacerda. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, 8C elevado a 7. 16C elevado a 2. Então, primeiro faz a conta com os números. Então, o que eu vou fazer? 16 dividido por 8. Se fosse em cima aqui, eu ia fazer igual aqui. 21 dividido por 3, 7. 16 dividido por 8, 2. Só que esse 2 está embaixo. Então, deixa ele lá. Em cima não vai poder ficar sem nada. É 1 meio. E aí aqui, ó. Deixa eu cortar aqui, diminuir essa linha. Aqui vai ficar como? C, que é a letra. 7 tira 2, 5. Ok? Não entendi, professor. Não entendeu? Então vamos pensar na simplificação para ver se você entende, ó. A gente faz o que aqui? Eu vou repetir cá embaixo, ó. 8C7 sobre 16C2.
Então aqui eu vou simplificar por 8. Ok? 8 dividido por 8 dá 1. 16 dividido por 8 dá 2. C, 5. Pronto, é outra forma da gente pensar a mesma coisa. Nesse caso aqui, o coeficiente é meio. A parte literal é C elevado à quinta. Se é elevado à quinta, é um monômio de grau 5. Ok? Então aí, ó, estão aí as formas da gente resolver as operações com monômios. E se fosse polinômio, gente, não muda nada, né? Só muda que a gente vai fazer mais conta, na verdade. Exemplo, nós já fizemos aqui, 2A mais 5B menos 3C mais 2A mais, menos 3B mais C. Pronto. Então, primeira coisa, colocar isso na forma reduzida. Então, vou pegar aqui os semelhantes, ó. 2A com 2A. Quanto é 2A com 2A? 4A. Ok? Então, aqui eu estou fazendo operações. Operações, no caso, soma e subtração. Aí, eu vou pegar agora o B. 5B menos 3B. 5 menos 3, 2B. Vou botar até aqui de azul para vocês perceberem melhor. E aí eu vou agora fazer o C. Eu estou devendo 3C e só tenho um C. Então eu vou continuar devendo 2C. Não posso misturar mais, porque aqui é um, aqui é outro e aqui é outro. Então, ó, é um trinômio, 3 partes. Tá na forma reduzida, não tem mais o que fazer. E a gente operacionou aqui com as adições e subtrações, ok? Então isso vocês já viram. Se fosse fazer uma multiplicação, aí a gente teria que aplicar a propriedade distributiva. Então se eu tenho, por exemplo, vou pegar o mesmo aqui, só vou diminuir um pouquinho. Eu tenho 2A mais 5B vezes 3A menos 2B. Aliás, deixa eu começar por um mais fácil. Depois eu faço esse mais difícil. Então, ó, vou multiplicar aqui. Então, propriedade distributiva. Podia estar na frente também o 3A. Não tem problema nenhum. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar 3A por 2A. Então, 3 vezes 2, 6. A vezes A ao quadrado. Agora eu vou multiplicar 3A com 5B. Tá vendo? Propriedade distributiva. 3 vezes 5, 15. Ok? A vezes B, repete AB. Então, ó, 1, 2, binômio. Então, eu fiz a conta entre um binômio e um monômio, que conta a conta de multiplicar. Ok? Se fosse uma divisão, a gente aplicava a mesma regra daqui, ó. Então, a gente ia dividir um por um para poder fazer as operações. Ok? Então, vamos lá? Vê mais outro exemplo aqui. Se eu tenho, tipo, agora com 2, né? Vou pegar aqui. Vou fazer agora com x e y. 5x mais 3y vezes 2x menos 4y. Ok? Então lembra de produto notável. Isso aqui não é um produto notável, então a gente não pode aplicar aquela regra especial. Então a gente vai fazer a distributiva aqui. A gente está realmente aplicando aqui a multiplicação de um binômio por outro binômio. Então eu vou multiplicar aqui agora. 5 vezes 2, 10. X vezes x. Aqui tem 1 mais 1, x ao quadrado. Ok? Agora a regra de sinal, ó. Porque eu vou multiplicar agora o que, gente? Eu vou multiplicar o 5 pelo 4.
Eu fiz assim, né? Então deixa eu continuar nessa sequência. Vou multiplicar agora o 2 pelo 3. Tanto faz um ou outro, viu? Vocês que escolhem. Então agora vai ficar 2 vezes 3, 6. Y vezes x, xy. Lembrem de botar na ordem. Ok? Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer o outro, hein? Eu multipliquei o 2, agora eu vou multiplicar o 4. Isso é propriedade distributiva. Então, 4, aí dá mais trabalho. Por isso que eu estou fazendo com bastante calma. Então, regra de sinal de novo. Menos com mais, dá menos. 4 vezes 5, dá 20. Certo? X vezes y, xy. Agora vou passar para o último. Vou pegar esse cinza aqui agora, que a gente não vai ver muita diferença na cor. Ó, então vou multiplicar agora. Menos com mais de novo, ó. Menos. 4 vezes 3, 12. Y vezes y, y ao quadrado. Pronto, professor, é um polinômio. Pá, resposta errada. Não, professor, não, gente, porque na hora que a gente fez a conta, olha o que aconteceu aqui, ó. XY, XY. É um monômio semelhante, tem que resolver. Então, repete aqui. X ao quadrado. Vou botar esse quadrado para frente logo. Menos 12y ao quadrado. E aí eu tenho, ó, 6 e tô devendo 20. Então, quando eu pagar com o que eu tenho para diminuir a dívida, vou continuar devendo 14xy. Agora eu tenho um trinômio, ó. Então, a gente fez a multiplicação dos polinômios, nesse caso, 2 binômios, e a resposta foi um trinômio. Qual é o grau? O maior expoente é 2, grau 2. Ok, gente? Então, tá tranquilo até aí, né? E aí, para fechar a nossa aula da manhã, eu vou fazer uma potenciação de monômio, ok? Só para fechar essa aula da manhã. Então, como é que a gente faz a potenciação de monômio? Vocês também já aprenderam, ó. Então, eu tenho aqui potenciação. Eu já estou dando já as operações tanto para monômios, quanto a gente já viu ali também para... Ui, eu cliquei aqui no lugar errado. Como também a gente já viu para polinômios. Então aí eu vou aqui. Deixa eu destacar aqui, que era isso que eu queria ter feito. E aí a gente vem potenciação. Se eu tenho 3a ao quadrado, isso aqui elevado ao cubo. É possível? É possível. Como é que a gente resolve? Simples. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, tem que elevar o número ao cubo. Certo? E aí, eu vou fazer aqui, ó, potência de potência. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6. Então, aqui vai dar a elevada a sexta. Ok? Então, ó, 3 elevado ao cubo e A ao quadrado ao cubo, certo? E aí a gente faz a conta. Então, vai ficar 3 ao cubo, 27. A ao quadrado ao cubo, 2 vezes 3, 6. Aqui é a propriedade da potência de potência. Então, coisas que vocês já viram no início do ano, que vocês não podem esquecer, porque vocês estão vendo que estão precisando agora. Tá certo? É assim que a gente resolve a potência de potência. Isso tá lá na página 116, no caso dos monômios. Então, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Poucos segundos. A gente vai parar por aqui. Certo? Eu vou deixar a atividade para vocês fazerem. E na aula da tarde, se vocês já tiverem feito, eu tiro dúvida, vai ser o nosso plantão de orientação. Tá certo, gente? Então, tchau, tchau. Até daqui a pouco, se Deus quiser.